O fetiche é um desejo. Eu tô alinhado aqui. Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje estamos mais uma vez com a nossa querida colega advogada Marcela Apocalipse, e nós, inspirados nos últimos acontecimentos de violência doméstica, que foram muito chocantes, do rapaz que deu 61 socos na namorada no elevador, um cara que deve ter mais de 1,80 m, mais de 100 quilos, uma moça que não deve ter 60 quilos. Né? Então, isso daí é o suprassumo do abuso masculino sobre as mulheres. Né? Isso não tem qualquer tipo de forma de justificar. A não ser o que ele está tentando falar, que foi um ataque de autismo. O que eu desconheço como doença psiquiátrica que causaria esse tipo de efeito. Se eu tivesse tido um surto psicótico decorrente de esquizofrenia, que é uma doença que a pessoa delira e tal, a Paula já até defendeu um cara que deu 19 facadas numa mulher, foi absolvido, mas por quê? Na cabeça dele... Mas foi uma absolvição imprópria, explica direito. Na cabeça dele, a moça estava roubando a inteligência dele. Você vê que até o surto foge da realidade. Mas, nossa justiça, o réu não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele pode alegar qualquer coisa dissociativa até dos fatos para defesa dele. Né? Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença da Marcela. Mais uma vez, quando a gente vê esses temas ácidos, igual esse tema de hoje, a gente lembra primeiro da Marcela, porque, na minha opinião, acredito que o Flávio também compactou com esse entendimento, é a que melhor fala sobre isso. E eu acho realmente que ela é mais preparada e mais engajada no assunto para falar de coisas tão... Marcela personaliza o empoderamento feminino. Também. Então, além do brilhantismo também. Né? Doutora Marcela Apocalipse é uma advogada aqui em Belo Horizonte, mas atua no Brasil inteiro, cada dia mais, né? Ela é criminalista e familiarista, escritora, tem publicado livros com uma certa frequência, com muito orgulho, eu gosto de dizer isso. Tem sido procurada para defender pessoas em todo o Brasil e também para ajudar colegas advogados quando o assunto fica árido demais, né? Sim. Então, é com muita honra que eu te recebo mais uma vez e te agradeço, porque não é fácil. A gente sabe que falar sobre isso é muito difícil. E aí, o assunto, vocês já viram qual que é, nós vamos falar da tragédia que a gente viu essa semana de um rapaz que deu 61 socos na namorada dentro do elevador. Sim. Marcelo, eu vou começar com uma pergunta para você, já até mais ou menos cantei, que é o seguinte. Saiu hoje no Instagram de uma advogada, uma deputada, a deputada Silvia Alves, do União Brasil, que o influencer Igor Cabral, acusado de agredir de forma brutal a namorada, com 60 socos em um elevador em Natal, recebeu mais de 1.500 e-mails enviados por mulheres interessadas em manter contato romântico com ele. Ao mesmo tempo que tem uma briga por empoderamento da mulher, um esforço de informação e de todo o aparato de pessoas que defendem o empoderamento da mulher, para informar e para empoderar a mulher, existem outros comportamentos que subjugam todo o esforço nosso, que a violência contra a mulher é uma violência totalmente dispensável. Num mundo onde a violência faz parte, onde culturas igual a nossa resolvem determinados problemas com violência, a violência contra a mulher é uma constante que poderia ser dispensada sem qualquer problema. Outros tipos de violência a gente combate, mas a gente até vê. Agora, a violência contra a mulher não tem sentido. O suprassumo da falta de argumento e de inteligência emocional. Então, eu queria começar por aí. Só uma palavra antes de você começar a responder. Nós estamos no ar com várias pessoas. Eu queria agradecer imensamente Paulo Fialho, Soter Antônio e Camila Vargas, que inclusive te manda um abraço e fala que você é incrível. Obrigada. Davi quer me falar uma coisa ali.
Pede o pessoal para prestar atenção na enquete. Eu vou falar agora. Pessoal, a gente colocou uma enquete que eu gostaria que vocês fossem responder na medida que vocês forem acompanhando, que é exatamente a dúvida que a gente tem, se é uma covardia o que aconteceu, ou se é realmente um transtorno mental. Nós vamos chegar nesse assunto. E eu esqueci de falar que a Marcela é presidente da Comissão de Estudos sobre Violência Doméstica da ANACRI Minas Gerais, e hoje é o primeiro dia do mês de agosto, que é o mês dedicado a esse estudo. Sim. E é a violência doméstica, né? E que a gente chama de agosto lilás. Pronto, não te interrompo mais. Vamos lá, eu tô aqui também? Tá, você tá aqui. Estou. Então, primeiramente, a honra é toda minha. Vou deixar aqui o registro. Eu sou presidente da comissão, mas estamos aqui com a minha vice, estamos aqui com outro membro da nossa diretoria. E, aliás, eu sempre falo isso, não é clichê, custei a ter na minha vida a presença de um homem que fosse em algum evento. E Flávio já esteve comigo, mesmo sem Paula estar junto, num domingo de sol, numa passeata, lá estava ele. Então, não teria... Minha agenda estava lotada, mas eu pensei, esse compromisso eu vou encaixar, porque não teria como iniciar o nosso Agosto Lilás de forma mais justa, dentro da nossa militância, e mais prazerosa para mim. Então, na verdade, o prazer é todo meu. Seguindo, eu gosto sempre de destacar isso. A gente fala o Agosto Lilás. Agosto Lilás é um mês de conscientização e combate à violência doméstica. Ele é oficial, porque ele foi instituído pelo Congresso Nacional. Pasmemos, em 2022. É inacreditável. Então, a gente acha, assim, não podemos nunca, né, diminuir os avanços, porque eles estão acontecendo, isso é claro, mas às vezes os passos são lentos, ou às vezes a gente olha o nosso panorama atual e pensa, mas era assim já há mais tempo. Não era, gente. Nem se falava sobre isso. Juridicamente, a mulher só teve autonomia formal de direito em 2002, quando Sim. mudou o Código Civil. Até lá, a mulher não era livre, juridicamente, dentro do escopo jurídico, Sim. né? Por exemplo, para ter uma sociedade comercial, ela precisava de autorização do marido. Gente, até 2005, adultério ainda era crime, não é? Até 2005. Pois é. E aí eu gosto também de iniciar com sempre estatísticas, porque às vezes essas questões ficam parecendo distantes e parece que é necessário vir à tona algo do gênero na mídia. Infelizmente, gente, é um caso midiático, mas casos como esse acontecem literalmente diariamente. Então, só para ficar bem claro para todo mundo, final de julho sempre sai o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Faz um levantamento de toda a criminalidade no país. Para quem nunca viu, pode digitar no Google Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eu acho que é o 19º. Mas digita Anuário 2025, vai aparecer no primeiro link. E é um documento super extenso, tem mais de 500 páginas, vem divididos em tópicos. E um dos tópicos é a violência doméstica contra a mulher. Esta é a primeira edição, aliás, inclusive, que eles fizeram um levantamento sobre o único crime existente na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei que traz tipos penais, também é bom ressaltar. Existe um único crime no artigo 24A, que é descumprimento de medida protetiva. Pois então, só agora começou um estudo de fazer esse levantamento de quantos descumprimentos, em quais condições, em quais estados da federação acontece, quais são as medidas protetivas que são mais concedidas, e há sempre uma dificuldade. No levantamento de descumprimento de protetiva, se não me engano, foram abarcados só 16 estados, então também não tem como a gente ter uma média nacional. Mas falando sobre o que já tem uma média mais bem consolidada, que seria o feminicídio, já que nós estamos lidando aqui com uma tentativa de feminicídio. Ele foi autuado pela delegada que conduz a investigação, ainda bem, não é como lesão corporal qualificada pelo parágrafo 13º, que seria violência doméstica, tentativa de feminicídio. De acordo com o anuário, que é super recente, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Dessas 4 mulheres, 64% de todas elas foram mortas dentro da própria casa. 97% foram mortas por homens.
80% por companheiros ou ex-companheiros. E a partir do momento que a gente vê 97% da violência cometida por homens, chegamos ao ponto da sua pergunta. A violência, e eu não acho também que nenhum tipo seria natural, eu acho que a gente naturaliza, mas tá aí a prova de que a violência contra a mulher, ela é estrutural. Ela é fruto de um contexto. Se tem 97% de agressores que estão no outro gênero, que seria o masculino, não tem como falar que isso seria natural. E aí também, bom distinguir, outro dia eu vi um filósofo no Instagram falando, fez um vídeo muito legal sobre isso, porque as pessoas também não discernem patriarcado, machismo, misoginia. Porque a gente tem esta violência contra a mulher nesse grau e cometida por homens, e dos outros 3%, os crimes cometidos por mulheres são 1,1%. E aí o que resta ainda é o que não tem notícia. Então não é nem que as mulheres pegaram os outros 3%. Não é. Outra coisa, esses crimes são cometidos 40 e tantos por cento, quase 50%, com arma branca. Faca, pedaço de às vezes uma pedra, um pau. Exato. Né? Ou área rural, um facão, um negócio do gênero. Para mostrar que é doméstico, a pessoa pega o que está ao alcance dela. E aí 28% seriam por arma de fogo. Se a gente vai nos crimes cometidos contra homens, esse percentual já inverte. A maior parte é cometida com arma de fogo. Então, a gente vê que existe um contexto da estrutura patriarcal muito marcado. E o patriarcado seria justamente essa estrutura, esse sistema que determina, que normaliza, que homens estão numa posição superior àquela das mulheres. E daí é muito fácil a gente perceber isso. Eu gosto muito de estatística, embora existam seguidores no Instagram que me mandam mensagem contestando as estatísticas. Aí realmente fica difícil. A gente pode, de fato, temos que interpretar as estatísticas, claro. Mas a partir do momento que houve um estudo, são dados, né? Mas são dados exatamente criados para que a gente possa estudar. Porque a gente não Até conseguiria ter essa dimensão se não fossem dados estatísticos, sim. Obviamente. A gente pondera esse tipo de situação, né? A gente sabe que nem tudo é exatamente como é dito, mas a maioria é. E o até objetivo estatístico é esse. Poder entender que hoje eu estava chamando o pessoal para vir aqui, para entender o ciclo de violência. Porque uma moça que eu estava conversando com ela hoje, ela falou, eu tenho amigas que já sabem que o marido dela fica irritado com determinada postura e elas peitam o marido, e aí agrava a situação. Aí eu falei, essa é a vitimologia do ciclo de violência doméstica. Sim. Você achar que a mulher não tem direito de se impor nesse sentido. Você viu que quando você leu a notícia da deputada, estava escrito assim, alguma coisa, né? Influencer, tem muitas notícias que estão falando ex-jogador de basquete, é agressor, né, galera? Exato. Vamos dar nome? O que é? Agora, na hora de falar o nome da mulher, da vítima, do etc, vem. Mas qual a relevância se o cara está assaltando alguém, astronauta, o criminoso, o assaltante, se já nomeia o crime direto. Agora que não. É um jogador de basquete que teve um pequeno delito de violência doméstica que simplesmente desfigurou e causou várias... Agora, desculpa, eu te interrompi, mas é porque o negócio vem à mente e toda hora que eu lembro do vídeo eu tenho esses rompantes, assim. Quem não assistiu o vídeo, assiste, mas tem que ter... O Flávio tá fazendo sinal de violência doméstica porque ele acha que ele é vítima. Tem que explicar pra ele que só as mulheres são vítimas. ou o homem em casal homoafetivo. Você não vive num casal homoafetivo, seu casamento é hétero, então a vítima aqui sou eu. Não, mas aí eu vou falar uma coisa que eu falei. Marcelo não vai. Aí eu vou falar uma coisa que eu falei. Abri um parênteses aqui, que eu falei, que é o seguinte. Esse negócio de violência doméstica é o seguinte, velho. Se você não gosta de mulher, não se embarque num relacionamento com mulher, porque mulher é pra quem gosta, pra quem admira. Quem é homem, raiz mesmo, gosta. Sabe que a mulher é do jeito que é. Nós temos diferenças fisiológicas. Então, a mudança de humor
da mulher, por exemplo, já tem até a ópera lá do Nemópolis. Não é isso, Flávio. Não, mas a gente Não tem que é saber, isso. quando você Não é- gosta, olha, gente, você sabe não. que a mulher é daquele jeito. Não, Flávio, não é. Não é culpa da mulher. Não é culpa da mulher. A mulher pode ser do jeito que for, cada mulher é de um jeito. Eu não tô falando que é a culpa da mulher, eu tô falando que é a Você tá culpa do falando homem. que a mulher, você Porque tem ele que não saber que ama a a mulher é mulher. assim, não. Entendeu? Não, porque você tem que saber Não como é que é a isso. mulher e você Gente. tem que saber como é que é o Mas homem. aí a gente está sendo reducionista também, é o que eu estava falando. A gente vive numa estrutura que é patriarcal. E aí Isso. vamos dar um exemplo que é muito claro. Dados. Nós temos 51% do eleitorado brasileiro são mulheres. Qual é o percentual de representatividade que a gente tem na Câmara? 18%. Por quê? Porque na nossa estrutura, no imaginário de todos nós, no meu e no Nossa, seu também. também, Aí a O prova, machismo, a o fala machismo é machista. feminino também. mulheres não estariam As mulheres aptas são machistas ou tão também. aptas quanto, não é não Ok. estariam aptas, ok, mas não estariam tão aptas quanto a atuar no meio político, em cargos de liderança, de representatividade. E se isso não fizesse parte, e aí vem o que seria o machismo? O machismo é um conjunto de crenças. E essas crenças, elas foram originadas, perpetuadas dentro da estrutura que já era patriarcal. O machismo traz crenças sobre os próprios homens, inclusive. Porque eu gosto de falar, o feminismo não é só para a mulher, o feminismo é para a sociedade como um todo. O machismo traz crenças do tipo, homem não chora, homem não pode compartilhar seus sentimentos, homem tem que ser sempre o provedor. Coisas que você falou etc. hoje aqui, ao vivo. Homem que é homem mesmo, isso é um conceito machista. Não, homem que gosta de mulher. Porque você tem que saber o que você gosta também. Eu gosto de você porque você é do jeito que você é. Tá, Se Fábio, você mas fosse um cada- brucutu, machiada e tal, com todo respeito assim. É difícil demais, mas eu né? não A gostava. pessoa é construída no machismo. É o que eu tô falando, é a Aí estrutura. é a Aí ele não se estrutura. dá o trabalho nem de refletir. Escuta a frase, na hora que eu terminar a frase, você rebate. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que frases que você mesmo fala, tentando defender a situação que a gente está discutindo, são carregadas de machismo. Por exemplo, quando você fala homem que é homem mesmo, homem é homem, ponto. Sim. Não é homem que é homem mesmo. Isso é machista. Ah, tem que entender a mulher. A mulher é difícil mesmo. Também é machista. Sim, As sim. pessoas Homem também é são difícil, difíceis. não. Pois é, isso que eu tô falando. As pessoas são As difíceis. pessoas são difíceis. Eu tô te falando isso para desconstruir determinadas falas, Uhum. que são falas machistas. E eu sei da sua luta em não ser machista. Sim. Eu sei e o Flávio realmente, ele tem essa luta diária. Uhum. Ele luta o tempo inteiro para não ser machista, ele luta o tempo inteiro para não ser homofóbico. Não ele luta- só eu, como vários homens, principalmente, eu falo da minha geração, porque é o seguinte, eu luto contra o machismo que foi construído dentro de mim sem eu participar. Que é uma Eu estrutura. é uma estrutura social. Eu estudei em colégio militar, que era só homem. As brincadeiras de desconstrução da personalidade feminina eram uma constante. Falar que mulher é rodadura, falar que esse tipo de brincadeira que era de públicos minoritários específicos. Eram mulheres, eram pretos, eram homossexuais. A gente tinha a desconstrução de cada grupo desse. Então, e o que acontece? Existia todo um suporte machista por parte das mulheres também. Que ainda existe. Eu quero um homem que proveja Ainda tudo que eu existe. quiser. Mulher ainda, você não tá no trânsito, você vê um negócio que aconteceu, a própria mulher fala, aposto que a mulher é ou não é? É a estrutura que a gente vive. É um exercício para nós também, claro que é, óbvio Diário, que é. Então, Só que aí o que a gente ainda vê proliferar para além da estrutura, para além não, que prolifera com tanta veemência justamente porque vivemos numa estrutura. E se é uma estrutura e um sistema já legitimou tudo isso, e legitimou sim, porque nós temos várias questões, seja no legislativo, seja no judiciário, em todas as vertentes da sociedade civil, em que sim, é legítimo. Por exemplo, desigualdades que não deveriam existir. Então, é nisso que a gente vive. Agora, o que está crescendo ainda mais? Que é a misoginia, que é o discurso de ódio. Vai além do sistema de crenças que é o machismo. A misoginia já vem com um discurso para o ataque.
E se a gente vê na internet comentários que estão sendo feitos nas publicações sobre os 60 socos, Exato. e eu me dei o trabalho, ontem eu fiz essa pesquisa, não era, a maioria dos comentários que eu trouxe aqui pra gente salientar, vieram de homem, pelo menos o perfil era de homem, a gente também na internet não vai saber. Hoje não dá pra saber nada. Mas vinham de mulheres também. E as pessoas fazem deduções, né? Porque eu pesquisei muito sobre o caso e eu não achei nada sobre o histórico do casal ou a condição social dele ou dela ou algo do gênero. As pessoas dos estereótipos são tão grandes que tem gente falando assim, mulher gosta disso, vai atrás de dinheiro e pegou um desses. E quem falou que o homem tem dinheiro? Aliás, vocês viram que saiu a notícia, que também tem como a gente saber se é verdade, de que ele teria tido um relacionamento homoafetivo e o outro homem que narrou isso à imprensa disse, com esses termos, que bancou ele por 8 meses. Então, em tese, ele não está nessa condição toda de provedor para a vítima ter ido atrás do dinheiro dele. Mas a galera deduz que sim. Aí depois vem um aqui. Pra mim, os dois estão errados. Ele de espancar ela e ela de colar com um cachorro louco. Vem uma mulher, esse comentário veio de mulher. O que essa mulher fez vai me dando pra esse cara fazer tudo isso? Aí tem outro, ninguém leva 60 socos sem um bom motivo. Olha o outro aqui. Eu acho graça. Mulher, quando escolhe homem pela aparência, dá nisso. Aí eu vos pergunto, porque é notório. Homens que têm uma ascensão social, existe essa fama de que vão atrás imediatamente de mulheres bonitas, saradas, vistosas. Imagina, você escolher uma mulher saradona, deve dar nisso, viu? Você vai tomar 60 socos. Ué, mas aí... Se apanhou é porque de uma forma ou outra mereceu. E vem ainda que o auge é só não trair. E aqui lembro que legitimar pelo judiciário aqui do Brasil até 2023. Legítima defesa da honra. Essa tese só não pode ser usada desde 2023. O feminicídio é crime autônomo desde 2024. E enquanto era qualificadora do homicídio é desde 2005. Então, assim... Eu fico lembrando aquela frase clássica que fala que bandido bom é bandido bom, que o povo usa demais. E aí eu faço a seguinte analogia. Essas pessoas que fazem esse tipo de crítica que a gente tem aqui, Marcela leu 5, eu tenho certeza que tem 5.000 diferentes, eu gostaria da seguinte reflexão. E se fosse a minha filha? Sim, e se fosse a minha irmã? Você nunca dirigiu depois que bebeu, você nunca comprou DVD pirata, você nunca... Todo mundo já cometeu um crime. A gente tem que ser analítico, eu falo isso demais. Antes de julgar, vai na fonte. Qual foi a fonte da informação que nós tivemos? Um vídeo de um elevador. E eu assisti o vídeo várias vezes, apesar de ficar Assistiu? enojada. Eu não fui até o fim. Diz que a juíza da preventiva não viu tudo. Mas eu assisto, sabe por quê? Eu gosto de fazer o julgamento de todos os lados. E eu assisti várias vezes. A primeira coisa que o rapaz falou foi que ele teve uma crise de claustrofobia. Eu conheço pessoas que têm claustrofobia. Perde o ar, né? Não vai ter a força física que o cara teve. Mas às vezes sai batendo pra sair do lugar. Acontece. Mas não é bater na cara da mulher, né? Não, deixa eu concluir. A porta do elevador, tava aberta, né? Abre e fecha umas 5 vezes. Enquanto ele soca a menina, a porta abre e fecha e apita. Então não dá nem pra falar que ele tá no ambiente fechado. Porque a pessoa, quando ela tem... Eu não sou médica não, tá, gente? Mas eu gosto de estudar as coisas. E eu conheço pessoas que têm claustrofobia. Pessoa com claustrofobia, por exemplo, entra no avião, sentou, dá um mal-estar, levanta e sai. Ele não ia ficar dentro do elevador batendo nela se a porta abrisse, porque ele ia querer sair. Então... Já cai por terra. Segunda coisa, é uma crise de autismo. Não sei se ele é autista. Não, a delegada também já manifestou dizendo que não trouxeram aos autos do inquérito nenhuma comprovação. Então, digamos assim, estão fazendo um diagnóstico a posteriori. Ele cometeu isso e é o que desde o início está sendo dito. Uma conduta que, se ainda fosse, né, nem para inventar também a tese melhorzinha, que ele tinha esquizofrenia, algo do tipo. Não, porque tá em alta o tema autista também, tem isso. Então vão jogar tudo no que, né? E aí nós temos que dizer o seguinte, nós
como 3 criminalistas que somos. Não justifica. Perante a lei penal, o fato dele ter... Suponhamos que ele seja autista, eu não sei. Não há nada ainda que demonstre que ele seja. Isso, não. Né? Não existe isso. Mas suponhamos que ele seja. Ainda assim, não vai minimizar os atos que ele cometeu. Porque a pessoa que tem autismo, ela ainda, mesmo autista, ela tem discernimento para ter imputabilidade. Então não justifica. Eu tive um surto. Beleza, teve um surto. Dá um soco, sai correndo. Eu queria pontuar. Outra coisa são 61 socos. Outra coisa, a STJ também já se manifestou sobre socos em região de rosto e superior ao pescoço denotam maior reprovabilidade à conduta. E aí, então aumentam já desde a pena base. Ele estava querendo desfigurar porque 60 socos foram aleatórios. A porrada comeu no corpo. Não foi, né, gente? Não. E aí, por exemplo, aquela Maria Consentino, que foi juíza de várias violência doméstica há muito tempo, poucas semanas, ela fez um post sobre isso, que fazendo um levantamento empírico, né, pela experiência dela de anos numa vara de violência doméstica, isso é um crime de ódio, é um traço comum, não normal, comum. Você desmerece tanto a mulher que a sua agressão a ela é justamente para desfigurar. Olha só. Aí vamos supor, o que seriam crimes de ódio com homens ou com travestis e etc., e justamente no órgão genital. A mulher é sempre do pescoço pra cima, que é pra apagar toda a identidade dela. Ontem, a Luciana Valente, que é uma amigona nossa aqui... Queria agradecer a ela a gravata que eu tô usando. Deu a gravata pro Flávio gravar ela tá hoje. ao vivo? Se não tiver, já ela assiste e aparece. Mas a Luciana ontem, na hora que a gente divulgou o tema que a gente ia falar, ela me mandou um estudo muito bacana, exatamente sobre isso que você tá falando. Que é um estudo sobre, chama Marcas Visíveis e Invisíveis, Danos no Rosto, Episódios Femininos de Violência Conjugal. E fala exatamente isso. A análise das falas revelou que os danos faciais, sobretudo os permanentes, tendem a produzir sentimento de autodepreciação, humilhação e vergonha na vítima. E segundo o estudo, claro que eu não vou ler ele todo, mas eu analisei ele com muito cuidado, inconscientemente, é óbvio que na hora que a pessoa está agredindo, ele não pensa nisso, mas se está no subconsciente dele, ele sabe o dano que ele está causando. Por conta da estrutura que a gente vive. Não precisa da pessoa racionalizar isso, não. Ela foi criada se sentindo já superior. E mais, se é uma crise de ciúme, mais ainda se explica. Porque porque aí vamos na velha frase. Se eu não te quiser, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Mas aí, o que eu tô querendo pontuar aqui, eu entendo. Mas a gente fugiu do negócio do homem recebendo Totalmente. 1.500 não, mas eu cartas. Queria falar que isso daí a gente tem que orientar, igual a gente orienta as filhas, as irmãs, a mãe, enfim. Se você não tem filha, nem irmã, e nem ser... A mãe todo mundo tem que ter. Então, alguns parece que não tem. Mas todo mundo tem, pô. Sim. Todo mundo nasceu de uma mulher. Então, você tem que ter um amor natural por todas as mulheres. Mas, quando eu escuto uma pessoa falar da culpa da mulher, eu entendo que a gente tem que informar que é o seguinte, gente, violência doméstica é um ciclo. E nos artigos que a gente lê, a gente fala o seguinte... O cara, quando ele se aproxima de uma mulher para amá-la, ele não chega dando uma porrada na cara dela. Ele chega agradando. Só que essa hostilidade, ela vai crescendo no relacionamento. E quando eu vejo o pessoal falando... E não de forma ostensiva, física também, de início. São as modalidades psicológicas e às vezes é um psicológico sutil. E aí, vai sair com essa roupa, mas vai usar esse batom, não fica bem em você. Nossa, você tá engordando, né? Depreciando a mulher. E é isso que eu vejo. Pra chamar vai atenção. sair com aquela amiga sua, eu acho ela tão invejosa. Porque quando é sutil, o homem faz esse afastamento, mas como se fosse mesmo uma proteção, uma preocupação. Não é também tão ostensivo que é um ciúme,
que é querer ter para si, que é afastar dos outros. Ele traz como se tivesse efetivamente uma motivação. Mas fulana é tão invejosa, pra quê que vai ficar saindo com ela? E aí, quando vê a mulher realmente, ela não tem mais ciclo de apoio. Isso. E aí pronto, aí ela é um prato cheio para começar a violência mais ostensiva. O que acontece? Que aí entra nisso que são as críticas que o pessoal fala que é a culpa da mulher. O cara não sabe o que ele está falando a dimensão. Mas ele observa o seguinte, que é o que os estudos falam. Antes do agressor ele dar a primeira porrada na mulher, ele tem que desconstruir a autoestima dela. Porque senão ela não aceita. Entendeu? Então, por isso que eu falo que é um ciclo de violência. Um ciclo que você tem a muitas vítima. Vezes, porque a maior parte das vítimas vivenciou violência doméstica nas suas famílias de origem. Isso. Então, na verdade, qual que é o senso de afeto que aquela mulher tem? Ele já chega deturpado. E é isso que eu vejo e que nós, homens, temos que combater da seguinte forma. Nós temos que orientar as nossas filhas e nossos filhos também. Que o que acontece? A violência não explode de uma hora para outra. Assim, ó, eu sou seu amigo, de repente eu vou te dar uma cotovelada. Não tem fundamento isso. Mas essa hostilidade vai crescendo no ambiente. Então, a primeira coisa que eu falo com todo mundo é que você tem que estar vigilante para você não entrar nesse ciclo. Agora, então, antes de tudo, o que eu ouso dizer, que não está escrito em estudo nem nada, mas eu atendo mulheres o dia inteiro, eu estou em eventos de violência doméstica o tempo inteiro, eu recebo relatos no Instagram de muitas pessoas que eu nunca vi na vida. Qual é a questão? E hoje meu post do meu Instagram foi sobre isso, sobre dizermos não à revitimização. Vamos parar de colocar as mulheres vítimas no banco dos réus. Porque a partir do momento que começa com... Mas o que ela fez pra merecer? Mas será que foi assim mesmo? Tá exagerando. O homem é desse jeito. E igual eu sou solteira. O que eu escuto de que eu vou ficar sozinha pra sempre? Marcela, você é tão bonita, como que pode? Como se não pudesse ser uma escolha, uma seleção minha de não querer me relacionar com qualquer pessoa. Mas só pra finalizar, o que acontece com as... E semana passada eu gravei um talk show, tinha uma psicóloga que é da Polícia Civil, da Casa da Mulher Mineira, e ela também trouxe isso à tona. Às vezes a mulher começa até uma intuição, não é um letramento, não é uma consciência, mas uma intuição de que existe alguma coisa de errado. Só que a própria suposta rede de apoio da mulher, as amigas, a família, o colega de trabalho, vai ser tão julgador. Aí você foi no ponto. Porque a gente não precisa ir tão longe. Por que não denuncia? A mulher para de relatar para as próprias amigas. Ela começa a ter vergonha de julgar. Eu estava no órgão. E isso é a gente que faz. A cada vez que ao invés da gente ter uma escuta, não precisa dar razão, não precisa compreender, na dúvida, simplesmente... Ouça, escute. A cada vez que a gente, ao invés de que a gente sai do papel de ouvinte para o papel de, não precisa ser também julgador, mas de questionador, a gente está fazendo parte desse ciclo. Sim. E aí você vai no sente ponto. mais acuada e para de recorrer. Vergonha, a pessoa tem vergonha. A mulher já é cheia de vergonha de tudo. Dava para e aí ela não te pede socorro outra vez. E aí, na hora que ela fica na dúvida, eu já ouvi isso de muitas clientes. E clientes super instruídas, bem-sucedidas, bonitas, jovens, mas já ouvi de várias. Eu não tinha certeza se era mesmo. Porque até hoje no imaginário popular, pra ser mesmo, tem que chegar a porrada. O que acontece? Eu dava para e a porrada tem que ser porradão, porque quando elas falam, tem dúvida se é mesmo, já teve o empurrão, a sacudida, o encontrão, já teve. Isso acontece também, por exemplo, crime de assédio sexual. Quando eu dava parecer nesses casos, e o STJ já julgou que a palavra da vítima nesses casos tem que ter uma relevância maior, por quê? Porque eu até falava, com o superintendente ou quem que fosse, você tem que apurar isso aqui, porque senão você desmoraliza a mulher. Porque ela tem que sair da inércia. E ela sabe que ela vai ter um julgamento moral, igual esse pessoal está fazendo aqui.
Ela tomou 60 socos, mas ela mereceu. É. Ela tem que provar que não foi. Ela é interessante. Outro, ó, sociedade machista. Qual que é o estigma que recai sobre qualquer mulher do mundo? Você pode ser bem-sucedida, você pode ser independente. Você saiu, o cara pagou seu jantar. Interesseira. Também não tem mais gentileza, não, né? Porque o estigma sobre a mulher, ela é interesseira, ela é adúltera, a mulher que alguma coisa que aconteceu errado, ela é que aprontou, ela é que saiu da linha. Estereótipos machistas. Por exemplo, tinha uma moça muito bonita, que é lógico que ela era mais assediada do que as outras, porque ela era isso, ela tinha um espírito liberto. E teve umas 2 ou 3 queixas dela. Falei, gente, o que ela faz da vida dela daí pra fora, ninguém tem nada a ver com isso. Agora aqui dentro, não. Sim. Aqui é ambiente de trabalho, ela tem que ter respeitado. Desculpa falar assim, mas ela pode ter dado pra torcida toda do Atlético. Não, o Atlético é muito pequena. Do Cruzeiro, né? Não importa, se ela não te quer, ela tem esse direito, ela não é obrigada a ficar com o cara, porque ela já ficou com todos os amigos. Que isso nem deveria estar sendo, né? Mas as mulheres já têm um julgamento moral anterior à queixa, que ela tem que vencer. O julgamento dos filhos, que fala, minha mãe está destruindo a minha família. Atendendo mulheres, eu falo, tem um fator que é comum a todas nós mulheres, todas, absolutamente todas, é a culpa. A mulher que divorcia, ela sente culpa, porque agora eu afastei os pais do meu filho, e muitas vezes o divórcio não foi nela que quis. Destruir a família. Mas a culpa recai sobre ela. Não consegui manter a minha família unida. Ou agora a condição financeira de todo mundo vai cair, porque eu pedi o divórcio. Se não separa, culpa. Porque aí também tá num relacionamento que não está bom, os filhos vão estar sendo criados naquele ambiente que não era. Se trabalha muito, culpa. Se não trabalha, culpa também. Então, assim, a gente já vive com culpa pelo simples fato de ser mulher. É uma coisa que também é cultural aqui. E aí, já vivendo com essa culpa, por algum momento, a mulher, por mais instruída que ela for, ela pensa, o que será que eu fiz? Só um minutinho. Será que eu fui demais? Queria mandar um abraço para quem está vendo ao vivo aí e falar que se você quiser fazer alguma pergunta para Marcela, para Paulo, ou o que for aí, você pode mandar a pergunta. Pode mandar, pessoal, que eu estou com o chat ao vivo aqui, ó, eu vejo na hora. Isso. E muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu já agradeci a maioria. Marcele Costa falou que você é a inspiração. Obrigada, Marcele. E só já contando para vocês a enquete que a gente está fazendo, que o Davi está administrando. Eu juntei administrando com o transtorno mental. Administrando falou que é 100% covardia. Ninguém acha que é transtorno mental. Graças ao bom Deus, né? Mas a gente... É porque a gente... Mas olha o que eu li ontem num artigo de uma... Acho que era psicanalista. O tema chamava assim, a psiquiatrização da maldade. Porque tem isso, né? Notem também, além do ex-jogador de basquete, o influencer, não sei o quê, aí também vai por outro tempo, o monstro. Não, ele não é monstro. Ele é um homem na sociedade machista. Mal educado. Ele não é um ser mitológico como ele. Temos vários outros. Gente, vocês imaginam o que acontece lá no sertão do Deus me livre. Isso nós estamos falando aqui de o cidades que são cosmopolitas. Tem uma câmera. E numa cidade que veio à tona por causa da câmera. Você tem o apoio da Delegacia da Mulher especializada, você tem vários centros de apoio à mulher aqui em Belo Horizonte, você tem a Polícia Militar, que tem um setor de polícia preventiva de violência doméstica, que inclusive fiscaliza depois que já deu a notícia. Isso em Belo Horizonte, terceira capital do país, que tem todo apoio, e nós temos constantemente a resistência das mulheres de denunciar. Porque mesmo a delegacia de mulher seja prevalentemente de mulheres, ter esses órgãos todos, elas sabem o julgamento, o estigma da vítima e mais da uma mulher. Vez, lembrando que a gente está falando de uma cidade com estrutura, porque nas audiências públicas, quando vão lideranças comunitárias, uma vez trouxeram isso à tona e eu própria que lido com isso o tempo inteiro, nunca tinha me passado pela cabeça
que tem mulher que não busca ajuda porque ela simplesmente é analfabeta, ela não sabe pegar, até tem no município ali um setor de atendimento, não vai ser a estrutura que nós temos aqui. Manda um abraço, por gentileza, aí pro vereador Gilberto, lá de Ribeirão das Neves, que tá ao vivo com a gente. Ô, vereador Gilberto, Um abraço. bem-vindo. Obrigada. Você também é um homem em desconstrução machista. Se dá na Se live, não é, certamente. Não, Se não é, eu será. falo- A Tá partir no caminho. de hoje. Eu falo, nós temos nossos limites, né, não, ô, Davi? Não vou falar com você que eu tenho a mesma cabeça do meu filho. Meu filho ele já Não. nasceu pensando e tendo a relação. Convidado a pensar sobre, nós vamos ter que porque parar tudo e antigamente mandar não um era nem beijo. convidado É. a pensar. Nós vamos ter que mandar um beijo em dupla aqui pra Emanuele, que ela tá ao vivo assistindo. Ah, tá. Beijo. Eu quero mandar pro Sóter e Paulo César Fialho, que são Luciana meus Valente irmãos, chegou, não chegou. da Não. Rosa de Anália Abril. Diniz, Mas a cadê Luciana- você, hein? Pois é, Luciana Valente, ela assiste depois e faz os comentários maravilhosos. Eu sei que ela vai assistir. Deixa eu só finalizar essa questão. As mulheres analfabetas, elas não sabem que ônibus que elas pegam para buscar a ajuda. É o tipo de situação que não passa pela nossa cabeça, Lembrando passa. que... É. Que lá tem ainda- ônibus, é isso? E tem lugar que não tem ônibus e tem gente Tem que não mulher tem dinheiro pra que pegar sofre ônibus. tanta, Sim, isso, por sofre causa tanta da violência patrimonial. patrimonial que nem o dinheiro para ir atrás ela não tem. E outra coisa, mulher, isso eu aprendi com a minha mulher, que foi minha companheira mesmo antes Foi, de não casar. é, né? Não, Ah. não, mas antes de ter filho, você era uma mulher. Depois você virou uma lioa. Tá entendendo? Virei. Eu vejo, e é do comportamento da mulher, defender as crias sobre qualquer coisa. Então, você me tolera mesmo com o meu machismo, porque Mas do pois tipo... mas é aí que a gente tem que ter essa racionalidade e essa sensibilidade. Você falou a seguinte frase: você me tolera apesar do meu machismo. Eu não te tolero, eu te amo, você é meu marido. Mas eu estou com você porque eu sei que você luta diariamente contra isso. Flávio estudou no colégio militar. E ele tem muitos amigos que falam isso comigo. Ah, isso é coisa de colégio militar. Ah, isso é porque a gente estudou no colégio militar. Porque Beleza. sempre tem a Exato. justificativa. Mas uma coisa é você justificar e não mudar. Outra coisa é você entender que você vive aquilo e tentar ser melhor a cada dia, que é o que você faz. Eu lembro uma vez que a Rita... Todos nós, porque nós também, não é? Nós mulheres Meteu o também. ferro no particular, eu tava fazendo uma piadinha e ela descascou, falou: Flávio, você tá vendo o público que você tá ofendendo com essa piadinha? Uhum. Nossa, eu dei vontade de enfiar pra debaixo da mesa. Mas mas sabe o que é? Você repetir a piada sem pensar o que você tá falando? A gente tem falado muito da Preta Gil, tadinha, né? Que Deus a tenha, e foi uma perda super importante essa semana para trás. Mas a Preta Gil relatava de uma palestra que ela foi dar uma vez, que ela foi vaiada por causa de uma palavra que ela usou, que era considerada considerada uma palavra racista, e ela não sabia. Sim. Então a gente tem que ter essas reflexões assim, né? Se colocar nesse lugar também de... Para além disso, estar na militância, acho que eu postei sobre isso hoje também, não é fácil, sabe? Não. Porque a gente está sob o escrutínio dos dois lados, sobre quem é também militante e do lado de que também não é, que tem ojeriza. Então, assim, eu levo patada de todos os lados, mas muito mais do que eu posso contar. As pessoas não têm ideia do que é que se passa. Então, a gente também tem que aprender a valorizar, e isso eu aprendi recentemente. Eu não tinha tanta noção, assim, do que é, às vezes, uma mulher na política que eu não gosto, não aprova, eu não tinha solidariedade. Hoje em dia eu tenho. Porque o simples fato da mulher ocupar um papel de destaque, de liderança, eu tenho a micro noção, quem sou eu, mas a micro noção do que aquela mulher passa. Tá sofrendo então a violência. gente tem que sim ser muito grata a todas as mulheres que estão aí lutando por esses direitos, e eu asseguro a vocês, a gente fica calada 2 meses, a gente perde o que levou anos para conquistar. E isso acontece sim, acontece o tempo inteiro. Não tem, eu postei hoje, homem pode ser neutro. Mulher, infelizmente, se quiser manter os seus direitos, não existe neutralidade não, a verdade é essa. Marcela, Emanuele mandou para você.
Para nós, muitas das vezes não buscamos a ajuda por meio da retaliação, principalmente por outras violências além da agressão física. Sim. A Luísa Bucini escreveu: doutora Marcela, além de amiga, é profissional excelente. Obrigada por nos representar. E, para nossa alegria, Luciana Valente está ao Que ela mandou beijão na Marcela, no Flávio, na Rosa, no Marco, na Celita e no videomaker. Lu, a gente te ama, tá? Sim, pra sempre. Você tá vendo A gravata nova do aí? Flávio. Mas, gente, olha só, a gente fala isso tudo e traz tanta informação e às vezes a gente até repete coisas que nós já falamos, mas é porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas ainda não estão prontas para lidar com a violência doméstica da forma que ela é vista. Porque foi o que a Emanuele falou aqui, e aí, pegando o gancho do que ela falou, a gente vai a essa discussão, que é exatamente essa questão. A violência não é somente a violência física. A violência doméstica é gigantesca. Isso. E eu tenho certeza que essa ranço enorme de eventos da área, publicações da área, que repetem. São tipos de violência doméstica: física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Gente, a lei é clara, artigo 7º da Lei Maria da Penha, entre outras. Exatamente. Não é um rol fechado, justamente porque nisso teve sabedoria o legislador de que novas formas vão surgindo com o passar o do tempo tempo. inteiro, né? E aí eu A vou gente colocar... tem casos muito recentes que a gente trabalha de violência jurídica. A gente fez um episódio aqui, agosto do ano passado foi violência jurídica. O que é a violência jurídica? Quando a pessoa utiliza-se do judiciário para praticar violência contra a mulher. Isso é Do super judiciário, comum. do aparato estatal como um todo, Como um né? todo, Da polícia. exatamente. A violência perpetrada pelo próprio judiciário, que eu também sou defensora ferrenha, isso pra mim já tinha que ser lei e ser proibida a audiência presencial em contexto de violência doméstica. A gente tem que implorar por uma audiência online, sendo que existe uma ordem de afastamento. Isso pra mim E as coisas que a gente esbarra, até que depois da pandemia melhorou muito, que a gente, né, já tem muito mais audiência virtual do que física, mas antes era um inferno. Sabe, a Nova Porque Lima, que tá aqui do lado, que pega o público Vila da Serra, eles falam, não, aqui não tem estrutura pra isso não. E o fórum de Nova Lima é deste tamanho e você tem que ir pra lá e ficar sentado no banquinho do lado. E Nova Lima tem dinheiro, viu? Ela Sim. arrecada muito. Não é falta de dinheiro. É um município riquíssimo. Lembrando que às vezes a mulher vai com o filho, com a criança, com, né? O contexto de uma mulher é sempre muito diferente do homem também. E aí tá uma outra coisa que eu acho que a gente devia, na questão da política de violência doméstica, a gente dá palestras para homens. Então. Tá entendendo? Porque o que acontece? Eu sei que nós estamos numa fase muito incipiente, que a gente tem que primeiro mostrar para as mulheres o que é esperado delas enquanto cidadão. Eu não sei se seria primeiro, né? É, eu acho que tranquilamente podia ser concomitante. Os dois enfrentamentos, digamos. Até para ver, porque o que acontece? Nossa, eu falo por mim. Talvez na geração do meu filho, da minha filha e tal, a coisa já esteja muito mais aberta e já é muito mais conversada. O entendimento deles é diferente. Não obstante, sim, uma vez Paula viu, que eu quase que eu peguei um namorado da Bárbara pelo pescoço, tirei da minha casa porque ele estava julgando com ela e gritou com ela. Julgando. A gente percebe nos Né? Aí eu chamei a Paula, ela e falei, escuta aqui, o ciclo de violência doméstica funciona assim, assim, assado. Você tá namorando com o menino. E ele tá gritando com você porque tá julgando. Dentro da sua casa, dentro da com minha seus casa, pais. comigo lá. Pra onde que vai caminhar esse relacionamento? Eu falei, eu não sou dono da sua vida não, você resolve, mas fique atenta. Mas é o que Marcela tá falando, se a pessoa é capaz de cometer uma agressão, e pra mim a agressão não é pequena nem grande, tá? A agressão é agressão e ponto. Se ele é capaz de cometer uma agressão dentro da minha casa, com eu e Flávio dentro de casa, escutando, você imagina o que essa pessoa é capaz de fazer. Mas eu segurei, porque aí eu ia entrar no ciclo da violência também, eu ia dar um cacete nele. Mas como pai eu segurei
Aí depois eu conversei com ela. Mas olha só, você teve essa reação. Imagina quantos pais teriam a reação de depois puxar ela no canto E falar que a culpa era dela. o que você tá fazendo? Que tá tendo, que fulano está tão irritado com você. Vão ter famílias que vão falar, você quer ficar pra titia? Você quer... Assim, ninguém vai te querer, não. Tem, gente. As pessoas olham pra mim, às vezes eu leio na testa delas. Marcela tá sozinha porque é muito difícil lidar essas ideias feministas como se fosse assim. Mas aí tem umas amigas minhas que eu falo com elas, você tem que dar mais mole pros outros. Tem umas amigas que você não pode ser jogo duro. Olha só, nós estamos falando, hoje é 1º dia de agosto, nós vamos trabalhar o mês inteiro sobre isso, vocês não tenham dúvidas, que a gente, né, além Tá, já li, Flávia. Flávia zero sutil, eu não tinha visto. Davi falou que a gente vai encerrar as votações, tá? Quem não votou, vote agora, por favor. Mas voltando ao que eu estava dizendo, é o seguinte, a gente não pode esquecer de falar também, a gente tá falando, sim, do rapaz que deu 61 socos na moça e todo mundo do Brasil inteiro tá lamentando isso. E a gente não pode esquecer, e eu lamento profundamente, semana passada uma mãe foi assassinada pelo filho em Belo Horizonte. Pelo próprio filho. E aí, gente, foi lamentável. Por causa de um vício em jogo. Segundo, vamos lá, turma, isso é violência doméstica também, tá? É isso. Porque às vezes eu vou nos eventos e pergunto, mas é violência doméstica, é violência contra a mulher, é violência doméstica, vamos de uma vez por todas, vamos tirar os mitos. Não tem que ser de homem para mulher, a vítima tem que se identificar enquanto mulher, o agressor pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans. Não tem que ter relação consanguínea, mas pode ter. Não tem que ser atual relacionamento íntimo pode de afeto, então pode ser esse. Pode ser mãe com filha, pode ser filho com mãe, cunhado com cunhada. Pode ser o agregado, o funcionário doméstico que está ali com frequência, ele faz parte ou da relação íntima de afeto ou da relação doméstica sob o mesmo teto, ou então existe a tal do ser consanguíneo mesmo. Mas porque as pessoas têm, né, ainda existe essa crença muito forte. Violência doméstica de homem contra a mulher no relacionamento íntimo sexual de afeto. Porque mãe e filho têm um relacionamento íntimo afetivo. De afeto. E aí eu então esse pensando... filho contra a mãe foi feminicídio. Sim. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte, é muito difícil uma mãe denunciar um filho. Claro. Né? É dificílimo. A mãe, eu acho que ela prefere sofrer a violência doméstica do que denunciar o filho. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte, se você não cessa o ciclo de violência, se você não cessa a violência que você está sofrendo, indiretamente você acaba prejudicando seu filho também, porque uma hora vai ficar mais grave. Eu não sei se essa história dessa mãe aqui em Belo Horizonte foi uma coisa horrorosa, eu não sei se ela já tinha sofrido outras Também não tive notícias. situações. Até meu porteiro no prédio veio falar disso pra mim, mas isso também coisa não. horrorosa. Mas porque os inquéritos são sigilosos, né, Exato. gente? Então, tudo que sai na mídia também, além das informações serem contidas, a gente também pode dar total credibilidade, porque em tese nem deveria vazar nada, a verdade é essa. Exatamente, é o certo, né? É o ideal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hipoteticamente, tá? Não tô falando mais desse caso, porque a gente não conhece os antecedentes. Mas hipoteticamente, se ela fosse vítima de outros tipos de violência dentro do ambiente familiar deles e não tivesse tomado providência, se ela tivesse tomado providência, talvez nada disso teria acontecido. Então, às vezes, a gente julga demais, mas não olha nas entrelinhas da situação. E tem que ter esse olhar, porque enquanto a mulher não rompe o ciclo de violência, ela continua vitimada e aquilo pode tomar proporções absurdas. Vai escalar, ela vai escalar. Exatamente. A gente fala, né, obviamente que metaforicamente, mas assim, começa com um empurrão, começa com um safanão, com uma grosseria, nananã, daí a pouco é um soco, se você não toma providência, vai te dar um tiro. Então, tem que ter esse olhar. Essa é a bola de neve. Na verdade, você pode romper. É importante também muita gente falar sobre isso, porque todos os dados que a gente tem, eles são subnotificados. Isso é um fato.
E não é subnotificado só porque há várias mulheres que são vítimas e elas não denunciam. Esse é um fator, mas não é o único. Porque passa por a gente educar os homens e mulheres dentro das instituições. Enquanto, por exemplo, a força policial não é preparada para distinguir o que seria um homicídio de um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, uma lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, o que vai ficar registrado no boletim de ocorrência, muitas vezes, não é efetivamente o que ocorreu. E no anuário mostra que existem estados, agora eu não vou lembrar qual, e faz uma diferença gritante no percentual, onde a polícia é instruída a, na dúvida, você vai autuar e preencher os registros para estatística como feminicídio. Se ao longo da investigação do processo ficar comprovado que não era, aí, só que no resto do país a tendência é a oposta. Até porque ficam esperando o que seria motivação de gênero. E, gente, isso já foi decidido na jurisprudência, tá? Ser mulher e ser vítima mulher, ponto, basta. Não tem que buscar qual é a motivação por trás daquele crime. Justamente pela estrutura patriarcal, a mulher, pela simples condição de mulher, ela já está ali como tendo dentro dela a motivação que seja a questão do gênero. Exatamente. Ponto. Agora, o rompimento do ciclo de violência doméstica, que é isso que hoje eu falei com a moça estava falando, e isso eu acho perigoso. Que a mulher tem que se impor desde o início. Né? Eu sofro violência doméstica. A gente sabe. Mas se não for desde o início, também tem. Mas se porque não for, também tem um julgamento que é muito triste de... Por que esperou tanto tempo? O quê? Apanhou, mas ficou casada há 30 anos? Ou quando é filha com pai, que também existe. Ele era ruim desse tanto. Mas que interesseira, então? Ficou morando nas custas dele, debaixo do mesmo teto? Não interessa o momento que vai tomar providências. A questão final é essa. Porque senão a gente perpetua os cursos do... Você tem que... Não tem. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Quanto antes você conseguir romper, melhor. Porque às vezes você pode até salvar o relacionamento mesmo. Tá entendendo? Eu acho bem difícil salvar o relacionamento. Se você não deixar o ciclo... sua integridade física. Não, se você não deixar o ciclo de violência evoluir, às vezes ele pode diminuir também. O problema é que chega num momento que aí já não tem reversão. Não, vai crescer. Entendeu? Mas, pode ser que vai. Por exemplo, não pode passar o pano, igual a moça estava falando ali, eu falei. Que ela assim, mas a mulher também, ela se impõe, não precisava se impor, e ela não enfrenta o cara para não evoluir. Vai evoluir se você não se impuser. Talvez não chegue a um feminicídio. Mas vai evoluir. A forma de não evoluir é você, mulher, se rebelar. Eu falo isso, não é por causa... 1 milhão de ligações em 2024 para o 190. Isso significa que temos 2 mulheres por minuto ligando para o 190. Esse número de 1 milhão, em tese, assusta, né? Mas, gente, 1 milhão, quanto na prática é muito acima. Isso agora, quem tem acesso ao telefone. Isso é quem vai denunciar. Isso já é subnotificado. Muito subnotificado. E já assusta. Pessoal, olha só, Davi já apontou ali que a gente tem 1 hora de live. Verdade. Eu queria agradecer ao Luiz e dizer a ele que seja muito bem-vindo e que o que a gente disse aquela hora, né? Quem já está aqui já está no processo. Certamente, sim. Maravilhoso. Quem é o Luiz? Luiz Gouveia. Quem é? Telespectador. Quem é o Luiz? Quem não conhece o Flávio não entende, mas o Flávio ele é meio assim, sem noção mesmo. Mas Bem-vindo, Luiz. Bem-vindo você, muito obrigado. Né? Isso. Aproveita e aí, pra pessoal, o canal. Davi tá. Hoje Davi tá dando pulos ali. Eu vou começar a filmar o Davi. Porque aí vai ser assim. Vai ser cortes do Davi. Aí eu vou ficar filmando o Davi daqui, depois eu vou botar igual ele faz comigo, quando ele me bota toda na cadeira, que ele bota umas fotos minhas com a barriga desse, eu vou fazer igual ele, vou filmar daqui. Tá?
tá? Davi tá ali pulando, falando que já tem 1 hora de live. Pra gente pedir pra você curtir, compartilhar, Sim. divulgar, mandar pros seus amigos. Hoje Comentar. Comentar, pode mandar as perguntas. Vocês, Tem um botãozinho lá no Instagram e no YouTube que chama compartilhar. Aí você compartilha o tem o programa. sininho também, que você pode colocar o sininho, que quando a gente entrar ao vivo, o sininho te avisa que a gente tá entrando. E a gente responde, Isso. né? Todos nós E dentro aí, do possível. pode mandar Apareceu, pra a gente. gente dá o retorno. Pode mandar sugerir até- temas? Sim. Pode. Inclusive, nós estamos devendo um tema pra Rosana. E depois eu já falo sobre isso. Nós estamos tentando fazer a live toda sexta-feira por volta das 2 horas. Nós ainda estamos decidindo certo o dia, Sim. mas nós vamos É fazer tem ao dia vivo que toda não dá, vez. gente. Somos advogados. É. Então tem dia que tem Se audiência, tiver tem dia que tem cliente, julgamento. tem dia que não dá. Mas, na medida do possível, nós vamos manter sempre os programas ao vivo nesse horário de sexta-feira. E, eventualmente, a gente vai Altera, trocando. né? Marcela já tem cadeira cativa. E já é tá justamente pensando- essa, porque eu não dou margem A pro dela é Davi essa, não sei se me vocês pegar perceberam, no eu meu já pior tô vendo ano. a cadeira dela. Essa cadeira já é dela. Agosto está começando hoje, nós temos Sim. muita coisa para Oh, fazer, sim. tá? E aí, pessoal, podem mandar a sugestão dos próximos temas, que esse mês a gente vai trabalhar com mais afinco, né, Marcelinha? Isso, sim. Vou agradecer todo mundo que participou, porque da mesma forma que para nós, o 2 da tarde, a gente sabe que difícil. é difícil. Tem gente que a gente sabe também que entrou rapidinho, fez o comentário para nos prestigiar. E agradeço muito, porque esse engajamento é... Um abraço pra Sara Fonseca. Aqui, ó, última Opa! aí, que eu não falei, Sara Fonseca. Sara Fonseca, beijos, é minha amiga também. Porque esse engajamento, gente, conta muito. Vocês podem achar que... E uma curtida, para quem tá dando a curtida, é questão de 1 segundo. E isso faz o conteúdo chegar em muito mais pessoas. Se você puder diretamente compartilhar, maravilhoso, a gente vai agradecer eternamente. Comentar, salvar, tudo isso ensina a plataforma, o algoritmo, de que esse conteúdo é relevante. Vocês viram minhas amigas aí, ó, todas elas mandaram os comentários, porque elas são educadas por mim. Elas passaram a entender Eu também sou educada por ela, que tá? faz diferença. Às vezes a pessoa acha que, mas meu comentário que vai fazer super. Então, assim, muito obrigada para quem tirou o tempo para participar. E sigam aí perpetuando esse conteúdo, porque esse mês vai ter uma certa saturação, mas, gente, o poder da repetição ele é incrível em tudo nessa vida. E não há limite pra gente seguir dizendo o óbvio, não é? Exatamente. E falem sobre isso para as pessoas. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai estar, pelo menos, tentando ajudar as pessoas, né? Falem sobre isso. Para as mães, E para as muitas filhas, pras vezes na irmãs, pras fala amigas. existe uma cura também ali. Ô, gente, às vezes quer contar o caso, tem uma amiga minha e não é amiga, tudo bem, entendeu? Cada um tem o seu modo de ir iniciando este processo de buscar ajuda. Eu mesmo tenho um amigo meu que sofre violência doméstica. Olha, ele fica assim, ele fica Tá entendendo? assim, ó. Né? Pessoal, Tem que queria conversar com alguém para desopilar, porque é difícil a gente segurar essa carga. queria E mandar a gente se sente vitimizado e ninguém escuta a tadinho. gente. Queria mandar um beijo pra Sandra. Tá vendo como é que ele tá engraçadinho hoje? A Sandra fala comigo, Paula, seu marido todo vez que não vive errado. É desse jeito mesmo, tá? E aí, pessoal, Gilberto de Souza Rocha mandando parabéns pra gente. Vereador Obrigada, Bebeto, Gilberto. obrigada, viu, Bebeto? Um abraço pra você, sucesso aí. Precisando de qualquer coisa. Precisando de vir chama. falar aqui sobre alguma coisa, a casa tá aberta para você. Aberta. Então, vem aqui fazer uma live com a gente. A gente tem um histórico muito bacana de receber vereadores para contar o que tem sido feito no município. A gente já fez várias vezes, é super legal. Tá aberto, o convite tá aí, tá precisando. Apesar de nós termos nossas posições políticas, a gente é extremamente democrático e gosta de receber todo mundo, inclusive o debate é sempre muito bem O visto, chat tá né? bom. Maravilhoso. Sim. Diz Davi que o chat tá bom. Davi tá tão feliz, gente, eu vou filmar. Emanuele mandou parabéns. Desde já quero agradecer o empenho de vocês. Estamos confiantes. Estamos muito sempre, confiantes. que com sangue nos olhos eternamente também. Pior que Agora, do mesmo modo do posicionamento político e sermos democráticos,
Eu ressalto sempre, eu tenho inúmeros clientes homens em violência doméstica, tá, gente? Então também não temos advocacias excludentes. Não. O fato da gente conscientizar sobre violência doméstica, querer o combate da violência doméstica, não tira a nossa essência de advogados de prestar a melhor defesa que o cliente puder receber. Agora, tenho certeza que cliente homem meu, ele anda na minha tabuada ali. Porque cliente homem meu também, se começar com mimimi de fiz a reforma do quarto do meu filho, eu ouvi essa outro dia. Mas, então eu não tenho que pagar a pensão, eu falo, então você tem 15 minutos para arrumar outro profissional. Porque seu filho não vai comer a reforma do quarto dele. Né? Então, existe também... Aí, cada cliente tem que saber qual vertente de profissional que quer. Exatamente. Mas não temos advocacias excludentes. Aí nós vamos lembrar de outra coisa. O homem na violência doméstica, ele tem que ter um cuidado muito maior. Sim. Pegar um profissional que com letramento entenda. Para que não perpetue no processo a violência pela qual ele já está... Esses dias mesmo eu peguei um caso de um cara que pediu ajuda para Paulo, que a coisa evoluiu para um contexto que eles estavam querendo colocar até os advogados no contexto de violência doméstica. Ah, pois é. Então, você tem que ficar bem respaldado, porque para ganhar um processo, as pessoas falam qualquer coisa. Sim. Só que depois, o que elas falam tem consequências. Né? Então, por exemplo, esses advogados que nós ajudamos, eles tomaram as providências contra a pessoa também que fez a queixa contra eles. Por quê? Porque eles estão desempenhando a função dele dentro de um contexto que eles têm que apontar os defeitos da outra parte também. E a mulher colocou isso como se fosse uma violência doméstica deles. Não foi, não era, não tinha nada a ver com o exercício profissional deles. Então, mas da mesma forma tem os advogados que ofendem as pessoas em nome do cliente e quem paga é o cliente. Sim, então você tem que ficar muito... você pagar um advogado que não é de um contexto que não tem um conhecimento que você está precisando. De excelência. Que não seja um advogado de excelência na área que está atuando, você pode pagar muito caro. Muito. Pessoal, só concluindo, a advocacia, gente, acima de qualquer coisa, ela é técnica. A defesa do advogado criminalista é uma defesa técnica. A gente não julga o cliente, não, tá? A gente defende e nem na técnica, na legalidade. Não necessariamente também é o mérito, é o certo e errado. Muitas defesas vão passar por nulidades processuais. Ou seja, a gente está acima de qualquer conteúdo fez, não fez, está certo, está errado. A gente não faz esse julgamento, não. Quem julga é juiz. Para falar nisso, dia 11 de agosto aqui vai ter o Dia dos Advogados. Nós devemos fazer um programa nos moldes do ano passado. Vai ser a segunda? Não sei que dia que cai. Porque dia 9 é sábado. Então já vou começar a pedir aos advogados amigos que façam vídeos, ou então que venham aqui no estúdio para filmar. Cada um falando uma mensagenzinha aí de 2 minutos do que acha que é advocacia e do que acha que é desempenho da profissão, tá? Olha só, por último, que eu agora eu tô desesperada que eu tenho uma reunião com o cliente agora neste minuto. Então, pessoal, a vida de advogado é assim. Eu queria mandar um abraço pro Val Boladão, que é um influencer, né, daqui da região metropolitana, um cara bacanérrimo. Obrigada pela audiência. Conte conosco também. E é isso, eu acho que a gente falou de tudo um pouco, mas queria prestar minha solidariedade a essa moça, vítima dessa vítima horrorosa disso que aconteceu, e também as nossas condolências para a família dessa professora que foi morta. Sim. Gente, eu não falo os nomes, né? Porque eu não decoro o nome, eu sou péssima. Mas, enfim, estão nas minhas orações e eu espero realmente que o desfecho seja o menos trágico possível. Só falar com o Boladão aí que é o seguinte, o que quiser usar de corte no nosso programa pode usar, só peço que cite a fonte. Mas qualquer influencer pode utilizar do conteúdo do programa. O programa não tem interesse econômico todo mundo, direto. Na hora que sair os cortes, quer repostar para ajudar a gente nesse mês, nessa conscientização, não só pode, como deve, a gente agradece muito. O princípio primordial do direito à ação, desde as origens, né, que são da Rádio Favela, a gente fala isso,
sempre foi a cidadania, a ajuda ao Democratizar próximo, o conhecimento, democratizar, né? exatamente. A gente fala para isso. Aproximar o conhecimento jurídico também da Exatamente. comunidade que não é jurídica, que a gente tem muito isso em comum, né? Tornar o direito acessível para as Exatamente. pessoas. Somos muito criticados, O inclusive, tempo inteiro. por não estarmos necessariamente dentro do que se espera de toda a liturgia. E aí, olha só, estou printando o nosso chat e depois eu vou explorar a Marcela e pedir ela um livro para sortear para vocês, tá bom? Isso, excelente. Eu que esqueci. Claro que sim. Não deu tempo, mas Com todo já prazer. printei o chat, já tá aqui, nós vamos sortear. Depois a gente manda, porque eu não posso sortear agora, porque eu tenho uma reunião com o cliente. Perfeito, Tá bom? combinadíssimo. Obrigada, abração pra vocês, até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau, gente. Que aguenta. Luciana.